Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite, Andréia. Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos que estão participando. Hoje a live, né, sou eu, Mônica Calderari, e a Andréia Oliveira. Nós somos nutricionistas responsáveis pelo Instituto AMOC. E hoje vamos falar sobre um tema que vocês têm perguntado muito, que é testes genéticos do seu emagrecimento. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. Estamos juntas nessa. Vamos começar a nossa conversa e tirar as dúvidas de todo mundo. Sim, é importante a gente deixar aqui claro que a Andréia, além de nutricionista, ela também é biomédica com mestrado e doutorado em genética. Ou seja, ela tem muito a contribuir e vai poder tirar muitas dúvidas de vocês nessa live. Aí, vamos lá. Então, vamos lá, Andréia. Eu vou fazer algumas perguntinhas, que você é especialista no assunto, né? E depois, no final, eu vou falar um pouco de como foi o meu teste genético, para que todas as nossas seguidoras entendam como é que funciona o teste genético. Uhum. Primeiro, Andréia, o que são os testes genéticos e como eles funcionam? Bom, só para a gente ter uma ideia, o nosso DNA, ele carrega todas as informações do nosso organismo, né? Desde as nossas características físicas até como a gente interage com o meio ambiente, né? Como é essa interação com os alimentos, com os fatores ambientais, etc. Então, os testes genéticos, eles são testes que são efetuados para a gente tentar observar as variabilidades que existem entre um indivíduo e outro, que podem explicar algumas variações até na forma como ele metaboliza medicamentos, a forma como ele interage com o meio ambiente, a forma como ele responde a tratamentos médicos, a forma como ele responde ao emagrecimento ou ao ganho de massa muscular. Então, a partir de exames em áreas específicas do DNA, a gente pode ter alguma ideia, né? A gente pode ter um direcionamento de como a gente pode tratar ou ajudar aquele indivíduo. Muito legal. E o que é mais interessante é que eu fiz o teste genético em mim, né? Sim. E o teste genético ele é muito simples, porque você passa um cotonete grande e você passa na parte de dentro, né, da mucosa da boca. Então, é um teste que você faz, a coleta de material é realizada no nosso consultório, né? E não dói. E o melhor ainda, você faz uma única vez. Se você quer saber algumas variações, né, do DNA, você faz uma única vez, porque o DNA não muda. Então, você não precisa estar fazendo o tempo todo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, todas as células do nosso corpo possuem o mesmo DNA, tá? Então, eu posso acessar o DNA tanto pelo sangue, quanto pelas mucosas, quanto pelo fio de cabelo onde eu tenho o bulbo. Então, assim, hoje em dia, até por fluidos, você consegue acessar esse DNA. Então, hoje em dia, a gente pode fazer isso no consultório de uma forma indolor, uma forma simples, é um cotonete, como a Mônica falou, um cotonete grande, que você passa na mucosa bucal, né? A gente tem uns padrões a seguir, e dali a gente consegue extrair todo o material que a gente precisa,
tudo que a gente interessa, e o mais interessante é que o DNA, ele pode te dar uma série de informações, tá? E depende do que a gente deseja obter de informações. Porque as pessoas às vezes têm medo, porque eu vou descobrir uma doença, vou descobrir se eu tenho uma possibilidade de ter câncer, etc. Não é assim que funciona. Para cada tipo de pergunta, a gente pesquisa determinados pedacinhos do DNA. Então, no nosso caso, na nutrição, nós vamos pesquisar as informações do DNA que são interessantes para nós na nutrição. A gente não vai pesquisar a doença, a gente não quer saber a ancestralidade, se veio se tem alguma ascendência negra, índia, branca, da Dinamarca, ou etc. O que a gente vai focar são naqueles pedacinhos do DNA que vão nos dar informações para ajudar a gente na nutrição. Então, não precisa ter medo que eu vou descobrir alguma coisa, não, porque a gente direciona muito bem essa pesquisa. E uma outra pergunta que eu queria fazer, que já me fizeram no consultório, existe diferença de sensibilidade se o teste é feito no sangue ou na saliva, na mucosa da boca? Olha, quando a gente tem um material muito degradado, por exemplo, assim, uma mancha de sangue ou alguma coisa assim difícil, já ficou no tempo, etc., é mais difícil. Mas o que a gente chama de padrão ouro é o sangue. Mas quando a gente retira do tecido vivo, com condições corretas, etc., é o mesmo resultado, é uma qualidade indiscutível, porque hoje a tecnologia está muito assertiva. Antigamente a gente precisava assim, 10 ml de sangue. Hoje, a gente, com uma única célula, a gente consegue acessar o DNA de boa qualidade. Então, os exames são muito precisos, né? Vamos dizer assim. São muito precisos, tá? E por isso que a gente trabalha, né, com nutrição baseada em evidência, né? Porque a ciência realmente ela dá muita resposta que ajuda a elaboração de um plano alimentar muito mais assertivo, né? Então é muito importante a gente utilizar essas técnicas avançadas na nossa clínica. E uma outra pergunta que eu ia fazer precisa de algum tratamento, algum está de jejum? Não. Como é que funciona? Não precisa estar em jejum, não é um teste bioquímico, você não vai medir nenhuma enzima, nenhum hormônio, você vai pegar, mas precisa estar com a mucosa bucal limpa. Não precisa estar de jejum, mas naquele momento você precisa fazer um bochecho com água, fazer uma certa asepsia, né? Não com produtos, somente com água, para retirar qualquer resíduo de alimentos ou outros resíduos, para facilitar a extração do DNA, mas é só isso. Então, ou seja, é um teste muito simples, né? Que a gente utiliza um teste avançado, utiliza o avanço da ciência de uma maneira muito simples para poder apoiar a nossa prática clínica. Muito bom. Sim. Deixa eu só dar uma partezinha, Mônica, que você falou da ciência, né, que é importante a ciência, a gente utilizar a ciência no nosso benefício, no benefício do próximo. Mas a gente tem que ter cuidado com esses testes genéticos feitos por pessoas que não são qualificadas, tá? Porque eles apresentam resultados por escrito e a pessoa, por não saber interpretar aquilo ou não saber as interações entre cada gene, pode ter uma ideia errada ou ter uma percepção errada daquele resultado. Então, o profissional, ele tem que estar com aquele laudo em mão e só ele que sabe interpretar. Tá? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas fazem teste em qualquer lugar, né? Até lugares que não são realmente confiáveis, e depois você tem todo um plano alimentar errado, achando que vai fazer o certo e não faz. E o mais interessante também, aqui só para poder pontuar,
que no nosso caso, né, tanto a Andréia quanto eu, nós nos juntamos porque nós temos, além da nutrição, como segunda formação, nós temos formações, tanto a Andréia na parte de genética, né, quanto eu na parte de química e bioquímica, e com isso a gente consegue interpretar o exame genético e definir quais são aquelas substâncias, aquelas vitaminas, aqueles nutrientes que precisam ser suplementados ou não e como isso vai interagir no seu corpo e acelerar o seu metabolismo. Então, o nosso trabalho tem sido em conjunto. Eu costumo falar o seguinte, que o paciente ele tem uma nutricionista de referência, mas ele é tratado por nós duas, porque nós estamos sempre discutindo o paciente, o teste genético desse paciente. Isso, é verdade. E é muito interessante isso, porque eu sou biomédica, né, de formação, a Mônica é química, mas a minha especialização foi em bioquímica também. Então, eu e a Mônica, nós temos uma vida anterior e hoje a gente consegue interpretar qualquer exame bioquímico e fazer as relações, tanto com os medicamentos, tanto com os sintomas que o paciente tem. A gente consegue inferir se ele está com alguma deficiência, o que aquilo pode acarretar. Às vezes, né, como a gente às vezes percebe, o paciente chega deprimido e às vezes o médico erroneamente já dá um antidepressivo. E a gente, ao avaliar os exames, a gente percebe que o paciente ele não tem depressão como doença. Ele tem, às vezes, uma falta de vitamina, uma falta de um nutriente, uma falta de um mineral. Então, às vezes, a gente corrige sintomas pela observação, pelo estudo, pela discussão do caso que a gente faz. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso diferencia o profissional. Sim, e você levantou um ponto muito importante, né? Hoje, os pacientes vão indo em diferentes médicos, diferentes especializações, cada médico passa um remédio, né, um medicamento diferente. E como nós não tratamos apenas da doença, a gente se preocupa com a saúde, nós fazemos uma anamnésia completa no paciente. Então, a gente precisa saber, a gente analisa o exame bioquímico, a gente analisa quais são todos os medicamentos que ele está tomando, se está tendo interferência, se algum medicamento, por exemplo, está fazendo com que alguma vitamina ou alguma substância não seja absorvida. Por exemplo, pacientes que fazem uso regular da estatina precisa de uma suplementação, pode precisar, né, de uma suplementação de coenzima Q10. Então, a gente faz análises por calorimetria, a gente consegue investigar se esse paciente realmente está precisando. E também nos testes genéticos eles mostram isso. Tem pacientes que têm uma metabolização da coenzima Q10. Então, se esse paciente faz uso da estatina, nós precisamos suplementar. Então, essa é a diferença de nutricionistas que são bioquímicas também, né? Que entendem a fisiologia e a bioquímica do seu organismo. Isso. E com isso a gente consegue personalizar, né? E às vezes a gente até elimina alguns medicamentos do paciente. Porque, por exemplo, voltando um pouquinho para a genética, existem alguns pacientes, algumas pessoas que têm dificuldade na metabolização de gorduras saturadas, né? Elas às vezes têm algumas propensões a ter uma fome emocional, e aí a gente consegue, através da genética, observar isso, fazer mudanças alimentares, principalmente quando ela não metaboliza bem as gorduras, ou não pode fazer uma dieta low fat ou low carb, e a partir daí a gente consegue fazer essa análise e consegue personalizar o tratamento alimentar, né? O protocolo alimentar. Então, às vezes, a gente consegue diminuir estatina, a gente consegue diminuir a metformina. Então, isso é muito importante para o paciente, porque a gente elimina aqueles efeitos colaterais dos medicamentos.
Sim, só para pontuar aqui, né, nós não podemos, né, na nossa prática clínica, não permite que a gente elimine, fala para o paciente não usar aquele remédio, mas os resultados bioquímicos, dos exames bioquímicos, a gente encaminha novamente para o médico e pede para ele fazer uma avaliação se há necessidade de continuar com aquele medicamento. Só para pontuar, eu tive uma paciente que tinha diabetes, tá? Ela fazia uso regular de glifage, de metformina, e apenas com a alimentação a gente ajustou, e o médico, então, tirou um dos medicamentos, só ficou com outro, porque estava super controlada a glicemia dela. Então, é importante pontuar isso. Às vezes, são medicamentos de uso contínuo, se você não for nutricionista, você vai tomar o resto da vida. E a nutricionista, como cuida da sua saúde, ela vê realmente, principalmente nos testes, quais são as suas possíveis deficiências, a gente já mapeia isso com muito mais firmeza e precisão, né? Sim. E aí, Andréia, vamos agora aqui falar um pouquinho, todo mundo quer saber como é que os testes genéticos ajudam a criar um plano alimentar personalizado. Todo mundo quer. Aqui o meu grupo, então, principalmente, quer emagrecimento, né? São mulheres que são dinâmicas, trabalham muito, não tem tempo para se organizar, e aí tem uma dieta muito mais assertiva, que todo mundo quer. Por isso que os testes genéticos são muito importantes. E como é que a gente pode usar o teste genético para isso? Bom, inicialmente a gente trabalha com o paciente, né? A gente faz toda a anamnese, etc., e consegue entender como é que é a rotina dele. E aí a gente percebe que, às vezes, o paciente faz tudo certinho e ele não consegue emagrecer. Então, a partir daí, a gente começa a pensar que temos que fazer uma avaliação genética, porque, às vezes, esse indivíduo ele tem uma mutação, né? Uma mutação em algum ponto do DNA, que é específico para alguma parte do metabolismo, e aquilo impede que ele tenha resultados positivos. Então, a gente faz essa avaliação, escolhe os genes mais interessantes, né, para a gente conseguir ter um mapa, na verdade, nutrigenético, né? Porque a gente só vai ver a genética relacionada à nutrição, como é que esses indivíduos se relacionam com os nutrientes, como é que esses nutrientes ativam ou inativam determinadas enzimas, determinados caminhos metabólicos. Então, a gente começa a perceber isso, a gente faz um teste genético e, às vezes, a gente observa que são questões até simples da gente resolver, sabendo qual é a deficiência dele, né? E aí a gente pode fazer genes que regulam a fome, genes que estão relacionados à fome emocional, genes que estão ligados à metabolização da cafeína, genes que estão ligados ao aumento do risco da obesidade e à dificuldade de emagrecimento. Então, a gente sabendo isso tudo, a gente alia esse conhecimento à dieta específica, ao protocolo específico. Então, assim, é muito legal porque a gente vê assim, poxa, a pessoa faz tudo certinho, o metabolismo está certo, a tireoide está certa, os exames bioquímicos estão alterados, claro, né, por causa da obesidade, etc., mas a pessoa segue o nosso protocolo certinho. Então, quando a gente consegue entender, puxa vida, ela faz tudo certinho, mas a gente precisa corrigir aquele ponto que ela é deficiente. E aí o mundo se transforma. A pessoa consegue emagrecer, consegue ganhar massa muscular, porque a gente até pode determinar se a pessoa tem facilidade ou não de ganhar massa muscular. Né? Tem facilidade ou não de utilizar o oxigênio. Então, isso tudo vai nos dando um embasamento para a gente encontrar o melhor protocolo. Então, acho que a ciência, nesse ponto, é um fator preponderante. Nesse caso, a gente está vendo que existe muita resistência no emagrecimento. Então, a partir daí, a gente pode observar esses pequenos hotspots que dificultam o emagrecimento da pessoa.
Eu não sei se eu te respondi, Mônica. Sim, sim. Alguém tem alguma dúvida? O pessoal que está aí assistindo, por favor, qualquer dúvida, ou quem vai assistir depois também pode colocar nos comentários, que tanto eu quanto a Andréia vamos ter o maior prazer em responder vocês, viu? Qualquer momento. Essa parte da genética, da nutrigenômica, é tão importante que a gente considera essa especialização de nutrição de precisão, né? Que é uma precisão mesmo da nossa conduta clínica. Então, é uma mudança mesmo de paradigmas, de você ficar ali na tentativa e erro, ver o que vai acontecer, né? Tanto que o nosso instituto é o Instituto AMOC, de nutrição de precisão, porque o teste genético é o embasamento da nossa conduta clínica, obviamente, desde que o paciente queira realizar o teste genético. Nós atendemos também pacientes que não fazem teste genético. O teste genético é uma escolha do paciente. Nós mostramos mais essa ferramenta e o paciente escolhe se quer realmente conhecer um pouquinho mais sobre o teste genético ou se só quer realmente uma nutrição clínica baseada em evidência científica, com outros testes avançados, como ultrassonografia abdominal para avaliação da gordura visceral, calorimetria, bioimpedância, que são testes que são reconhecidos pela OMS. Mas no nosso instituto a gente oferece um pouco mais, que é o teste genético. E aí eu vou, para a gente já estar aqui fechando, eu vou falar o que o teste genético foi bom para mim, tá? Eu quero trazer isso porque eu quero trazer uma experiência. Eu já falei, vocês que me conhecem sabem disso, eu sempre brinquei com a balança, né? Eu e a alimentação. Ah, peraí, tem uma perguntinha aqui, vou fazer aqui a perguntinha. Existe alguma limitação de idade para o exame genético? Não, porque o DNA não muda. O DNA já vem com a gente desde que a formação, né, que houve a união do espermatozoide com o óvulo, e a partir daí nosso DNA é único. Então, assim, desde que a gente nasce até depois que a gente morre, a gente pode retirar o DNA também, inclusive dos restos mortais. Então, o DNA, ele é a nossa identidade eterna. Ninguém tem o DNA igual ao nosso, a não ser um gêmeo idêntico. Mas aí, para uma outra live, a gente vai explicar que até os gêmeos idênticos podem ter alguns probleminhas, dependendo de como ele se relaciona com o meio ambiente e com a alimentação. E aí já é um outro papo. Mas a idade não limita o teste genético, tá? Só rapidamente, falando o que a Andréa falou e completando isso, sinal que você pode fazer a qualquer momento seu teste genético. Você não precisa ser jovem, nem precisa ser idoso. Qualquer momento você pode se beneficiar com os resultados do teste genético. Melhorar a nossa vida, gente, não tem idade, né? Sempre a gente quer qualidade de vida e o teste genético fornece todo para a gente. Que bom que a gente está nessa era do teste genético. Ainda bem que a ciência existe para isso, né? Sim. Nós temos que utilizar a ciência para o nosso benefício, para o benefício do outro, e temos que estimular o crescimento da ciência, sempre. Porque isso vai sempre melhorar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa possibilidade de viver mais e melhor. E aí, em qualquer momento da sua idade, da sua vida, você pode fazer teste. Então, deixa eu ver como é que foi o resultado do meu teste genético. Vou abrir aqui para vocês o meu livro, as minhas células para vocês. Tá? Opa! A primeira descoberta do meu exame foi... Eu vou falar para vocês que eu já sabia, porque meu metabolismo é lento. Eu tenho uma tendência a ter um metabolismo lento. Gente, genética não é uma arma apontada na cabeça, ou seja, eu vou ter um metabolismo lento sempre. Não, é uma tendência. Então, eu preciso de um plano alimentar adequado com substâncias para acelerar o meu metabolismo, porque ele já é lento geneticamente, mas eu consigo fazer modificações e aí transformá-lo em um metabolismo mais acelerado. E isso funciona, gente. Na calorimetria, eu mudei a minha calorimetria desde antes de fazer o teste para depois fazendo a alimentação correta, tá? Já falei muito que é a alimentação correta para acelerar o metabolismo aqui, mas a gente vai falar isso em outros momentos.
Sim. A segunda coisa muito importante, que eu sempre já fui nutricionista, tá? Em várias nutricionistas, e todo mundo me passava dieta cetogênica, porque é uma dieta realmente para emagrecimento muito boa, tá? Ou a cetogênica ou a low carb. E a minha genética, ela não é favorável com dieta que tenha alto teor de gordura. Então, a cetogênica não funciona para mim. Eu preciso de uma dieta de baixo teor de gordura e de mais fibras. Então, por isso que não tem como chega. Existem algumas clínicas que todo mundo que começa lá já faz uma cetogênica. A gente não trabalha assim. A gente trabalha com uma reeducação alimentar. Aos poucos, a gente vai entendendo como é que o paciente interage com aqueles alimentos. E isso eu não sabia, eu soube depois do teste genético. Tá? Então, quem vai fazendo cetogênica, achando que cetogênica é a dieta sensação, não funciona. Tá? Para mim, ela não funcionou. Tá? Você quer completar alguma coisa, Andréia? Completar, comigo aconteceu épocas no passado, né? Eu sempre tive uma alimentação muito, como a gente dizia, natureba, né? Era mel, eram grãos, era aveia, era laticínios, iogurte, queijo, muita verdura, muito legume. Mas eu vivia com enxaqueca, eu vivia com enxaquecosa, eu tinha crises de enxaqueca horrorosas. E aí também fiz alguns determinados exames num médico muito bom, numa outra vertente da medicina, que é a medicina chinesa, e tudo que eu achava que era correto, eu não comia carne, eu fazia aquela coisa natureba, tudo que eu achava que era correto, metade daquilo ele jogou no lixo e inverteu. Tá? Ele produziu carne vermelha, ele retirou chás, tudo que eu fazia, bebia chá, ele retirou uma série de alimentos e etc. E aí eu tive uma redução da enxaqueca, assim, de uma forma monstruosa. Então, e isso é muito importante, porque existem pessoas que seguem uma dieta considerada natural, correta, etc., mas ela apresenta variações naquela metabolização, ou ela não é adequada para aquele tipo de pessoa. Então, o que a gente tem que fazer também é nos observar. Por exemplo, qual é o alimento que me dá dor de cabeça? Qual o alimento que me dá dor de barriga? Qual o alimento que eu fico com gases? Isso a pessoa tem que reaprender a se observar. Isso também é muito importante. Não fazer nada por conta própria, porque o vizinho fez, o coleguinha fez, porque eu vejo muita gente, faz a cetogênica. E a pessoa, às vezes, a Mônica está provando isso, não é a dieta adequada para ela, né? Então, isso é muito importante, essa colocação, tanto da Mônica quanto a minha. Sim, eu era essa pessoa, tá? Que fazia todas as dietas que apareciam. Eu já falei 1000 vezes para vocês aqui também. Dieta da moda, tudo que aparecia eu fazia. Porque eu tenho uma tendência a engordar e hoje eu tenho metabolismo lento, então eu tenho uma tendência a acumular gordura. E isso também é um outro tópico que o meu exame falou. Eu tenho tendência a acumular gordura. Mas é a minha tendência genética, eu tenho que então cuidar disso. Duas coisas importantes que no meu exame também falou é que eu tenho sensibilidade aumentada para sal, ou seja, eu tenho que controlar o sódio, e eu tenho problemas nos receptores das vitaminas B12, B6 e B9, então eu preciso suplementar essas vitaminas. Eu nunca suplementei. E quando eu suplementei, passei a suplementar, eu melhorei minha dor de cabeça, eu senti que meu metabolismo melhorou também, porque as vitaminas do complexo B são diretamente ligadas ao metabolismo, né? Então, eu tinha essas deficiências que não sabia. Muitas vezes o médico está ali dentro do padrão, mas não era o suficiente, porque o meu receptor não estava absorvendo. Então, ou seja, eu tinha até a vitamina na corrente sanguínea, quando eu faço sangue, mas não está dentro da célula. Então, o teste genético, ele complementa os exames bioquímicos. Né? Às vezes você tem uma anemia ferropriva
e você dá ferro prima, né, que falta de ferro, e você vai suplementando ferro, e a pessoa fica com excesso de ferro, e esse ferro não é aproveitado porque ela geneticamente tem essa deficiência. Então, a gente tem que entender isso, porque às vezes você, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Envenena o indivíduo pelo excesso de suplementos. Então, o suplemento também não pode ser usado de uma forma indiscriminada, porque às vezes a pessoa fica com aquela anemia constante há anos a fio e é simplesmente uma deficiência genética. E aí, a gente, a partir dessa determinação, a gente consegue corrigir por outras vias. Então, isso é muito importante. Eu ainda vou falar mais uma coisa no meu teste genético, mas eu quero falar uma coisa seguinte. Aqui todo mundo fez ensino médio, segundo grau, científico, eu fiz científico, tá? Então, todo mundo estudou balanceamento de equação. Né? Botar aqueles númerozinhos na frente. O que mostra isso? Que tudo na natureza tem a quantidade exata. Se tiver a mais, você pode causar problemas, ou então eliminar no xixi ou no cocô. Você vai fazer um xixi e cocô caro. Se tiver a menos, você pode não ter aquela equação completa. Então, nosso organismo é pura química. E a química trabalha com quantidades exatas, que eles chamam de estequiométricas, de nutrientes. Então, não adianta saindo por aí achando que todos os suplementos... Eu tenho uma paciente que compra todos os suplementos. Eu falei para ela, você está proibida de comprar suplemento, sem eu saber qual é o suplemento. Porque suplemento demais faz mal, tá? Assim como remédio demais faz mal também. E aí, para completar, então eu falei, olha só, o teste mostrou que a dieta cetogênica não era boa para mim, que eu tinha um metabolismo lento e que eu tenho tendência a ter metabolismo lento, né, gente? Vamos deixar isso bem claro. É uma tendência que você tem como reverter, tem coisas que você não tem como reverter, mas tem outras que tem, e isso eu reverti. E que eu tenho, então, uma necessidade de cuidar tanto do sódio quanto suplementar as vitaminas do complexo B. E duas coisas muito importantes, eu sempre tomei cafeína para fazer musculação, porque é um termogênico poderoso, todo mundo toma, eu também tomava, né? Mas eu sou uma metabolizadora lenta da cafeína. Então, eu não devo tomar cafeína. E, principalmente, depois das 16 horas, também eu não devo tomar cafeína. E, para finalizar... Essa metabolização difícil, ela é um indutor, ela pode favorecer a doenças cardiovasculares e ataques cardíacos, né? Se a pessoa já tem essa tendência, né? Então... Isso também é importante, que às vezes as pessoas tomam isso para ir para malhar, não sei o quê, para ter energia e cai dura lá na academia, né? Também, né? E aí nem sabe, né? Aí a pessoal que não quer muito levar uma vida saudável fala assim, nossa, ele se alimentava bem, treinou e morreu treinando. Não, porque ele tinha uma deficiência genética e que não foi mapeada, e aí teve esse problema. Sim. E aí, o último, para mim, que foi também assim, muito importante, esclarecedor, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física, tá? Eu faço porque eu sei que é um remédio para mim, eu vou ter essa dificuldade. O que o teste genético me mostrou? Que eu tenho mais tendência, que para mim é melhor, meu organismo responde melhor a exercícios de força do que aeróbico. E a segunda constatação, que todo mundo deve ter passado aqui, a maioria dos professores de educação física, o que eles fazem? Eles fazem séries muito longas, 15 repetições, né? 12 a 15 repetições, 3 séries. O meu teste mostrou que é melhor para as minhas fibras que eu tenha mais carga e menor repetição. Então, isso é de cada um, é individual. Tá? Então, por isso que o teste genético foi muito importante. Mudou drasticamente duas coisas que eu fazia, que era a dieta rica em gordura e baixo em carboidrato, e os treinos que eu fazia, treinos com menor peso, porque eu tinha medo de me lesionar, então eu pegava menos peso e mais repetições. Então, eu preciso fazer o contrário. Então, eu acho que é interessante eu mostrar para vocês como o teste genético foi importante para mim. Né? Tem mais uma perguntinha aqui. Os testes podem detectar algum tipo de alergia? Isso é bom para
para a Andréia responder, porque ela tem bastante experiência com alergia. Bom, alguns testes genéticos eles podem indicar quando a pessoa tem alergia a algum componente. Então, a gente tem testes para intolerância a glúten, por exemplo, e você pode ter outros testes alimentares, tá? Agora, os testes alérgicos por contato ou por outras substâncias, eles realmente têm que ser feitos aqueles testes padrão na pele, né, por indução com a própria substância. O teste genético, ele não te dá alergia, mas ele pode te indicar se você é intolerante ou se você não metaboliza determinado componente que possa provocar posteriormente uma exacerbação imunológica. É uma outra coisa, tá? Agora, o teste de alergia alergia tanto a poeira, etc., alimentos, eles são testes que não são genéticos, são testes mesmo de sensibilidade que se faz na pele, tá? Muito interessante. No meu deu baixa intolerância ao glúten. Graças a Deus que eu adoro pãozinho, eu adoro uma pizza, né? Todo sábado eu como uma pizza. Imagina se eu fosse intolerante ao glúten, né? Ainda bem. Tá perdida. Bom, então, vamos fechar aqui a nossa live, dar nossas últimas mensagens. O que a gente quer deixar para vocês aqui, o teste genético é mais uma ferramenta, né? Não é a única, mas uma ferramenta que a gente pode utilizar para poder prescrever um plano alimentar e suplementação que seja realmente adequados a você. E a genética não define seu destino, mas conhecer as particularidades pode ajudar a nós traçarmos a melhor estratégia, tá? Então é importante falar isso. E fechando, né? Depois eu vou abrir para a Andréia também fechar. O segredo não é seguir dietas genéricas, tá? Mesmo sem o teste, a gente consegue fazer uma dieta precisa para você. O teste vai simplesmente acelerar o processo, porque a gente já vai ter o teste na mão, a gente já vai ali falar, olha, isso aqui é ruim. Então a gente vai com mais precisão, mas é possível, com todas as nossas ferramentas avançadas e com o nosso estudo baseado em ciência, chegar a uma dieta que seja adequada a você e você vai emagrecer. Andréia, pode completar. Para completar, para a gente fechar, né, isso que a Mônica falou, a gente tem sempre que observar que cada indivíduo é um indivíduo. Então, fuja daquelas padronizações que, olha, todo mundo come igual, a dieta é igual, vamos todo mundo fazer cetogênica, vamos todo mundo fazer low carb, etc. Então, assim, a gente tem que tentar personalizar o tratamento, o protocolo nutricional, e as ferramentas genéticas, elas nos dão ainda mais base para a gente chegar num protocolo muito exclusivo, muito personalizado, onde a pessoa saiba exatamente como que ela pode se relacionar com a alimentação, com o exercício físico, com tudo aquilo que é ligado ao emagrecimento, né? Não é só a alimentação, é dormir bem, é o exercício físico, inclusive existem testes genéticos até para essas questões de sono. Qual é o horário que a pessoa tem uma atividade melhor ou pior? Como é essa questão do sono? Então, a gente tudo tem que associar. O sono, o exercício, a alimentação, a meditação, o passeio. Então, assim, tudo eu e a Mônica, a gente tenta trabalhar o indivíduo como um todo, como um indivíduo único. Cada um tem um gatilho, cada um tem uma vida, cada um tem uma dificuldade. Então, a gente associa a nossa sensibilidade, a nossa percepção a tudo que a ciência e a nutrição de precisão nos dá como ferramenta. Então, cada indivíduo para nós é um trabalho.
é um estudo de casos. A gente estuda o caso, eu e a Mônica, a gente estuda o caso, a gente discute o caso e a gente tenta chegar na melhor formulação, no melhor protocolo. Então, acho que isso é importante, onde a gente baseia na ciência, a gente não baseia no achismo. Então, acho que isso é bastante importante da gente colocar. E o que acontece também, né? Muitas vezes, as questões da rotina, financeiras, né? O paciente não consegue ter uma nutricionista para ali para acompanhar o tempo todo e o teste genético também, se depois ele vai numa nutricionista para poder especializada em teste genético para poder avaliar, pode cortar esses caminhos e a gente mostrar que alguma rotina se pode ser modificada ou não. Às vezes são pequenos detalhes que a gente muda e que faz toda a diferença na sua saúde, né? O teste genético dá essa resposta. E aí, então, só para a gente estar fechando a nossa live, eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: já tentaram de tudo, não conseguem emagrecer, já fizeram várias dietas, mesmo com autoconhecimento, vocês ainda estão com dificuldades. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre o teste genético, comente, né? Pode mandar um direct para mim ou para o Instituto Amok, e a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo como é que funciona o teste genético. É importante vocês terem essa visão que você faz o teste genético uma vez na vida, para aquele caso, né? Para aquela descobrir aquela deficiência, uma coisa desse tipo, você não precisa repetir mais. Eu fiz o teste, por exemplo, para um padrão, esse padrão que você fez, acabou, não precisa repetir mais ele. Você pode fazer outros testes para ver outras coisas, mas aquele da parte da nutrigenética, a gente mapeia todos eles, você não vai precisar repetir mais. Então, vão ser testes que você vai levar para o resto da sua vida. Então, acaba valendo a pena fazer o teste genético, porque é uma informação, né? A vida toda. No máximo que a gente pode fazer ao longo de... Porque esses testes genéticos, eles são testes que são feitos, isso tudo são estudos populacionais gigantes, onde a gente vai detectando essas variabilidades e associando com alterações de metabolismo, etc. Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo mais outros marcadores que, às vezes, a gente consegue ainda ter uma sintonia mais fina ainda. Mas o que já está feito é para sempre, né? Então, a gente pode pedir um ou outro que está mais, que esteja... vamos complementar com esse, etc. Mas isso é para o futuro, né? Agora a gente já tem uma bateria de um painel que já é bastante interessante para a gente trabalhar. Sim. Inclusive, tem laboratórios, tá, que você pode fazer a coleta, manda aquele material e faz um grupo de exame, depois você pode ir complementando e aí o preço fica muito mais barato, porque já está pronto o seu exame, eles só vão lá procurar esses marcadores. Então, sim, é o futuro, tá? É o futuro. Quando eu comecei a fazer o curso de nutrição, eu conheci isso, que eu não conhecia, tá? Então, eu estou que nem vocês, eu falei assim, gente, isso é muito importante, né? E eu sou a favor da ciência, sou pesquisadora, então acho que é a ciência a nosso favor, é a ciência mudando a nossa vida, trazendo qualidade de vida para a gente. Ok? Ok. Então, estamos fechando a nossa live. Muito obrigada pela participação de vocês. Depois, quem quiser assistir de novo, essa live vai ficar gravada, tá? Tanto no Instituto Amok quanto no meu Instagram. Também vou passar depois para o Instagram da Andréia, para ela também disponibilizar lá. E estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o teste genético. Tá bom? Boa noite. Gente no direct. Manda pra gente. Sim. Tá bom, então. Quer se despedir, André? Gente, obrigada. Eu espero que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês agora e no futuro. Vocês também podem mandar para a gente qualquer pergunta e a gente responde.
E agradeço que vocês estejam interessados nesse assunto. E agradeço a Mônica também, né, pela nossa parceria, que deu muito certo. E eu já estou propondo uma outra live em algum outro momento, uma live dupla, onde a gente converse um pouquinho sobre epigenética, para entender um pouquinho como os alimentos e os produtos químicos, etc., podem também influenciar no nosso DNA, tá? Não modifica o DNA, mas ele não modifica. O DNA vai continuar, mas só que ele pode modular de forma diferente. Então, por isso que é importante a gente ter cuidado com os agrotóxicos, com os plásticos, com o Tefal, né? Com essas coisas. Então, isso é interessante também a gente conversar em algum outro momento. Sim, não, com certeza. Eu faço lives toda semana, né? Mas a gente vai começar a ter algumas lives em conjunto, até para que vocês todos possam entender como é que a gente funciona e ver como é que o sinergismo da nossa parceria. E isso que a André falou, né? A André comentou que ela já foi na Toreba. Eu nunca fui na Toreba, tá, gente? Eu sempre fui uma cidadã que usava, que era influenciada pela mídia e que consumia muitos produtos ultraprocessados. Hoje eu vi que muito dessas interferências no meu DNA, né? Não, como a André falou, não mudei meu DNA, mas ele modulou, expressou de formas diferentes, principalmente por aditivos químicos. Por isso que hoje eu bato muito, gente. Ultraprocessado é só se for necessário. Eles são práticos, então eles são importantes, mas em determinados momentos não é para ser a base da nossa alimentação. Tá bom? Então, gente, boa noite e até a semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Beijo para todos.